Gente, vamos embora. Vamos de Campeonato Brasileiro, a última rodada antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Antes eu falava, né, que era a última rodada para os clubes que foram para a Copa, né, para as equipes que não foram, ainda teve essa rodada e agora sim a galera vai entrar em recesso. Alguns jogadores vão ter férias, porque a temporada vai se estender um pouco mais. Alguns devem tirar apenas alguns dias de folga e depois volta a trabalhar. Acho que cada clube vai adotar sua postura, vai ter o seu planejamento. E o fato é que essa rodada, essa última rodada antes da pausa, ela é essencial, ela é crucial para que algumas equipes avaliem o que vem sendo, o que foi feito nesse primeiro semestre e como vai gerenciar isso, como vai trabalhar na contingência para o segundo semestre. Teve equipes que começaram bem, terminaram muito mal, tem equipes que começaram mal e terminam de uma certa forma bem. E algumas decepções acabam, algumas surpresas, não dá para negar, mas muitas, né? Algumas muitas decepções nesse primeiro semestre, praticamente. Estamos em junho, vai ter a Copa aí e depois vai ser praticamente o segundo semestre para a retomada do futebol. Bom, aí em destaque na tela para vocês, Verratti, Coutinho, o Vasco amassou, assim, o Vasco humilhou o São Paulo em plena casa tricolor, em pleno estádio do Morumbis. O Vasco simplesmente deu assim, aquela chacoalhada que vai ter consequências, na minha opinião. Do lado do Vasco, acho que muita coisa. Não dá pra gente também ter muita euforia. Não dá pra gente ter muita euforia, porque o Vasco do Diniz está começando agora. Vimos jogos muito bons, e esse talvez o melhor do Vasco nesse retorno do Diniz, mas vimos jogos muito ruins também. Vai ter a pausa agora, é o momento ideal para que a galera descanse um pouquinho, obviamente, mas que para o Diniz consiga olhar com mais calma as peças que tem à disposição e fazer o seu planejamento para o retorno, agora para o retorno do futebol. Agora, por lado tricolor, eu acho que ficam aí reflexões muito profundas e, como eu falei, eu acho que vão ter desdobramentos importantes essa derrota por 3-1. Não é que o São Paulo saiu na frente e tomou uma virada. O São Paulo tomou 3-0 e conseguiu o gol. E um dos gols foi desse aí, ó, do Pirata, o Noite do Ryan, né? Incrível. Então, assim, vamos falar com calma assim, de uma outra partida, essa em destaque para vocês, a gente vai comentar um pouco mais e a situação de tabela. Duas equipes perderam oportunidades aí de terminar, né, na liderança, de sonhar com a liderança. Partida pavorosa, por exemplo, do Bragantino. Partida difícil, tensa, né, do Cruzeiro, tensa por conta da lesão, né? A gente vai falar sobre isso. No jogo do Cruzeiro, muita água, não teve condição nem de rolar, de acontecer futebol, mas perdeu a oportunidade aí o Cruzeiro de repente dormir na liderança. Vambora, vai! A gente vai passar por essa notícia aqui e vamos com a tabela primeiro? Vamos com a tabela primeiro, né? Então, assim, ó, situação de momento, essa é a fotografia de momento. Flamengo 24 pontos, Cruzeiro 24 pontos, Bragantino 23, Palmeiras 22. Esse é o G4, como eu falei, duas equipes entraram em campo e tiveram a oportunidade de dormir na liderança. O Cruzeiro, partida muito complicada, muita água no Barradão. O Bragantino recebeu o Bahia e foi amassado pelo Bahia. Duas equipes aqui que tomaram 3 gols em casa. Curioso essa rodada. O Fortaleza perdeu em casa também. Bastante curiosa essa rodada. Eu acho que a galera tá no modo festa, viu? Não é por nada não, mas a galera está no modo festa. Se eu fosse dirigente, eu tiraria dias de folga dessa galera, porque eles não estão de férias. Eles não estão de férias. Jogo que vale muita. Eram jogos que valiam muita coisa para essas equipes. E você jogar essa última rodada em modo férias, já que vocês estão em modo férias, vocês vão perder uns dias de folga aí, né? Porque vocês estão precisando trabalhar. Me parece que não estão levando a sério. É o sentimento que eu fico. Você tomar 3 em casa. As 3 equipes, tá?
tanto o Bragantino quanto o Fortaleza, todos esses tomaram 3 gols em casa. Aí o Fortaleza fez 2, o São Paulo fez 1, o Bragantino não fez nenhum. Mas tomaram 3 gols em casa. Então, cara, se eu sou dirigente, no Fortaleza eu tenho certeza que vai ter cobrança. Se bem que a temporada tá pavorosa, mas no Fortaleza eu tenho certeza que vai ter cobrança. No Bragantino, eu acho que vai ter uma certa cobrança, menos do que no Fortaleza. No São Paulo, eu duvido que vai ter cobrança. Eu acho que nas dependências ali do tricolor não vai acontecer nada, viu? Ninguém vai perder dia de folga, vai ficar tudo bem. Enfim, Fortaleza 2, Santos 3, baita resultado para o Santos, sai da zona do rebaixamento e empurra essa galera para baixo. Fortaleza tá aqui, ó, 10 pontos, segunda equipe aqui dentro da zona do rebaixamento. O Internacional perdeu do Atlético Mineiro e também entrou na zona do rebaixamento, tá aqui o Galo Mineiro. O Vasco a vitória para cima, o Vasco com a vitória para cima do São Paulo empurra também o São Paulo para baixo, ultrapassa o São Paulo aqui. Cruzeiro não consegue chegar à liderança, o Vitória fica aqui estacionando, dos males o menor, né? Termina, finaliza aí essa pausa na temporada fora da zona do rebaixamento, que é sempre bom. Nunca é legal se olhar. Vai ficar aí durante toda a Copa do Mundo, o torcedor que eventualmente olhar a tabela como curioso vai ver e vai falar: pô, meu time tá na zona do rebaixamento, tinha esquecido disso. E o cara vai ficar injuriado. Então é bom, assim, para alguns, para alguns torcedores, não é legal você ver seu time aqui na 16ª colocação, mas você dá aquela pausa na temporada, olha com cuidado e fala: pô, pelo menos estamos fora, né? Diferente do torcedor do Internacional, do Fortaleza, que vai olhar e vai ficar meio injuriado. É porque essa reta final de campeonato até a Copa do Mundo de Clubes foi pavorosa das duas equipes. Assim, um negócio assustador, a queda de rendimento que tiveram e ainda mais do Fortaleza, né? A gente sempre enaltece, engrandece o projeto do Fortaleza de reestruturação, enfim, do seu da sua administração e do seu departamento de futebol. A gente elogia muito Fortaleza e temporada após temporada sempre nos surpreendendo com um resultado ou outro. Fortaleza repete uma campanha. Repete não, porque há 2 anos atrás, 2 anos atrás que foi, que o Fortaleza terminou o primeiro turno na lanterna, fez uma campanha pavorosa e se recuperou. Só que aquela velha história, não é porque você conseguiu uma vez que você tem que abusar. E que isso vai acontecer, que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, você não pode dar chance pro azar. A temporada ela vem acontecendo de uma forma muito ruim. E eu falei, eu tenho a convicção de que vão ter cobranças, vão ter mudanças, vão vir de reforços eventualmente, ou vão sair de jogadores. Não sei qual que vai ser o desenho, o planejamento do Fortaleza, mas eu sei que coisas vão mudar. No Bragantino, acho que uma outra coisa de repente mude. Agora no São Paulo eu acho muito difícil que a coisa mude. Já vou deixar o destaque aí para o São Paulo, porque é muita. Me parece que é muita letargia enfim, para você fazer alguma coisa acontecer, né? O São Paulo vem desde já o São Paulo já vem há um bom tempo, isso críticos e torcedores levantando questões em relação ao outro atleta, mas especialmente em relação ao trabalho do Zubeldia. Eu acho que a percepção que eu fico é que o São Paulo recentemente já se falou em SAF, pipocou aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e muitos podcasts, muitos programas esportivos falaram sobre isso, sobre as palavras do presidente Júlio Casares em relação à SAF, e foi muito criticado por isso. Alguns até concordam, outros, cara, assim, eu acho que meu termômetro é que a grande maioria discordou, achou uma aberração, acha nesse momento uma aberração o São Paulo se torna SAF, mas a sensação que eu fico, e eu já falei isso de algumas equipes, no caso do Corinthians, agora depois dessas notícias aí do São Paulo SAF, a sensação que eu fico é que essas gestões, elas vão fazer uma gestão temerária, né? O Júlio Casares, ele mudou o estatuto para ser reeleito sob um argumento de continuar o projeto
no São Paulo de tornar o São Paulo grande de novo, né? Grande, quando eu digo que São Paulo nunca deixou de ser grande, mas grande no sentido de disputar as principais competições do continente. E dentro desse projeto, obviamente passaria por sanitizar algumas dívidas. Mas me parece que não há interesse algum. A dívida ela só aumenta no São Paulo, no Corinthians. São gestões temerárias e é o que eu falo. Para mim, a sensação que eu... Isso é minha opinião, não estou falando que é verdade ou mentira. A sensação, não estou afirmando nada. A sensação que eu tenho, essa é minha opinião. A opinião que eu tenho é que essas gestões vão seguir trabalhando de forma temerária e quando a merda acontecer, eles vão vender a equipe. Vai se tornar uma SAF. Tá? Então, assim, e aí vai deixar de ser um clube do torcedor, deixar de ser um clube... E não necessariamente significa que vai ser sucesso, é só pegar o case do Vasco da Gama. O Vasco tá aí, tá numa situação politicamente estável, eu diria, financeiramente caótica, no futebol é irregular, você não sabe se o Vasco vai bem, se o Vasco vai mal, mas não tá disputando os grandes títulos, não tá aí no grande pau. Mesma coisa o São Paulo hoje, não tá no grande palco. É sinônimo de sucesso você virar uma SAF? O Bahia virou a SAF e é Grupo City, hein? O Bahia é o tal do Grupo City, do todo poderoso aí, Manchester City. Os caras são multibilionários e o Bahia é uma boa equipe, mas não é uma equipe hoje que também vai figurar, vai protagonizar. Hoje ainda, hoje, tô falando hoje, não sei o dia de amanhã, mas hoje não é uma equipe que vai figurar aí nos grandes palcos do cenário sul-americano. Hoje ainda não. Então, assim, você virar SAF não é sinônimo de nada. É isso que mais me assusta. Eu vou até, puxando essa reflexão em relação às finanças, eu vou até trazer uma notícia. Perdão, gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. Perdão, desculpa a pausa, tive que ir lá atender o interfone. Mas retomando aqui, né? Eu trouxe até uma notícia, deixei separado até uma notícia que o Gé fez do Palmeiras, falando um pouco da última década do Palmeiras. O que foi a última década do Palmeiras, de um clube rebaixado para hoje um clube bilionário. Né? Quando o Palmeiras estava aquela draga e o então presidente Paulo Nobre assumiu a presidência do Palmeiras, ele dizia que o Palmeiras não tinha grana para pagar a conta de luz. Só para você ter uma noção. E hoje é uma das equipes mais ricas do país, com uma das folhas salariais mais altas do país. Então, SAF não é sinônimo de nada. Né? SAF não é sinônimo. E esse resultado, para mim, ele é um resultado muito simbólico. Claro que eu acredito também, isso de novo é minha opinião, que os caras entraram em modo festa, ali, modo férias. Já tá todo mundo naquele dia de saco cheio. Aquela última semana antes do recesso, você que trabalha, você sabe o que eu tô falando, né? É uma semana difícil de você trabalhar, é difícil concentrar, é difícil focar e você trabalha numa tiriça. Eu acho que foi isso que aconteceu nessa partida para São Paulo, para Fortaleza, para Bragantino. Mas isso não significa que isso tem que ser encarado de uma forma legal, não. Aliás, para mim ainda é mais preocupante. Porque o São Paulo já não vem tendo um rendimento legal no Campeonato Brasileiro há muito tempo, estava oscilando e agora está em queda livre. Está em queda livre é um termo muito forte, mas está com uma queda considerável. Né? O São Paulo, para mim, na minha opinião, só não está na zona do rebaixamento porque tem tantas outras pessoas, tem tantas outras equipes fazendo a mesma força que o São Paulo para cair, pô. Para cair na tabela, no caso. O Sport não ganha de ninguém, Juventude tá mal pra caramba, o Fortaleza tá fazendo uma força absurda para dormir na zona do rebaixamento, o Internacional também, cara. O Internacional pô, ganha de nós. Eu quero ir pro Z4, né? Não é possível. Vitória, campanha ruim também, o Santos começando ruim, de altos e baixos, São Paulo em queda. Então, é aquela coisa que a gente fala, assim, o quanto que acontece, o quanto que o São Paulo é profissional no seu departamento de futebol para que tenham cobranças. Eu costumo ouvir vários comentaristas mesmo, né, que vão para um lado mais analítico, eu diria assim, e eu ouço pessoas que são torcedoras. Né? Nunca neguei aqui que eu ouço o Barolo, né, o canal do Barolo,
E ele sempre levanta essas questões em relação ao profissionalismo do departamento de futebol. E eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Né? Não, a mesma coisa que fala, de repente, o Baldasso, né? Torcedor do Internacional. Eu acho que é verdade. São pessoas que têm contatos com gente dentro do clube, que acompanha, cara, que vive o clube intensamente, né? Viu os tempos de maior glória dessas equipes. E aqui eu cito São Paulo Internacional, no caso. E tá vendo que o momento que tá vivendo hoje. Não, eu acho que mais o São Paulo do que o Inter, né? Mais o São Paulo do que o Inter. O momento que vive o São Paulo hoje. Ganhou uma Copa do Brasil recentemente, ótimo, cara, um grande título, importante, fundamental essa recuperação, mas o ano passado já foi pavoroso de novo. Esse ano, a promessa é de ser pavoroso de novo. Esse ano, eu acho que o São Paulo vai dedicar tanto o São Paulo quanto o Internacional. Duas equipes que vão dedicar todos os seus esforços e atenções para a disputa da Libertadores. Agora, você projetando que o Palmeiras foi jogar o Mundial, o Flamengo foi jogar o Mundial, o Botafogo vai jogar o Mundial, eles de repente não estejam numa pegada tão forte para jogar Libertadores. E aí pode se abrir caminho para outras potências. E eu acho que o São Paulo e o Inter estão apostando todas as fichas nessa competição internacional. Porque a mobilização é outra. E eu acho que até podem fazer bonito, viu? Eu acho que até podem fazer bonito. Porque a mobilização é outra, o ambiente é outro, o bicho é diferente também. Querendo ou não, tem o bicho pago por você avançar por rodada, né? Por partida vencida. O jogador sempre ganha um a mais. Então, tem o bicho, que ele é mais generoso, que ele é mais gordinho. Então, tem uma série de situações que eu acho que disputar uma Libertadores, eu não acho que é descabido, que é uma coisa de outro planeta. Agora, a campanha no Campeonato Brasileiro, ela é pavorosa. Tem muita água para rolar, tem muito jogo para acontecer, tem muitas reviravoltas para acontecer também. Tem muita equipe que vai fazer força para cair. Isso já está acontecendo. Então, daí a dizer que vai ser rebaixado, eu acho que é muito cedo e é muito forte. Mas que é um negócio que é meio pavoroso, até pela gestão que já está trabalhando há muito tempo, no caso o Inter do Barcelos e no São Paulo, o grupo do Júlio Casares, é uma situação para mim que ela tá chegando ao ponto de ser constrangedora, né? Ela vai chegando a um ponto de ser constrangedora. Enfim, vamos embora, né? Vamos seguir aqui, senão a gente vai falar até amanhã. Bom, vou deixar aqui em destaque para vocês, né, a campanha do Vasco, quebrando um tabu que durava desde 2012 e venceu fora de casa também. Para o Bruno Murito, tá aqui em destaque, vou deixar no comentário. Bom, o que eu tinha falado do lance do Vitória e Cruzeiro. O Jamerson, ele sofreu uma falta dura do Eduardo do Cruzeiro e sofreu uma fratura. Sofreu fratura e rompeu ligamentos do tornozelo. As equipes se solidarizaram ali, né? A galera do Cruzeiro se solidarizou, porque foi um lance muito forte mesmo. E é aquela coisa, assim, ó, o Eduardo, parece que ele ligou pro Jamerson, já conversou com ele e tudo mais, mas é um tempo que o cara fica afastado dos gramados. É um tempo um tempo considerável, passar por cirurgia, ele passar por fisioterapia, para eventualmente retornar aos gramados e de repente voltar a sonhar em jogar futebol. Agora, assim, campo encharcado, condições muito adversas, e aí fica só uma leve, não é nem crítica, um puxão de orelha, né? Porque assim, você coloca em risco a integridade física do seu colega de trabalho. E nesse caso, de fato, foi consumado. O Eduardo, ele está deixando fora dos gramados um companheiro de trabalho por uma falta ali totalmente descabida, sem noção, né? Sem noção. E um colega de trabalho, um colega de profissão que fica fora dos gramados por não sei quanto tempo. Então, é aquela velha história que a gente sempre fala, ele foi com a intenção, ninguém vai com a intenção de machucar ninguém. E tem gente que fala assim, não, essa foi a primeira falta,
essa não é falta para tanto. Ah, essa falta dava para, né, dava para deixar passar. Gente, acidentes acontecem e eu tenho certeza que a 99% das faltas maldosas, elas não são para machucar o adversário. Tem gente que vai para machucar, mas elas não são para machucar. Mas é aquela coisa, é imprudência, é você ser sem noção, é você não ter a noção do tempo e espaço. E aí você acaba comprometendo a vida de outra pessoa, porque esse é um tempo que ele vai ficar passando. E eu não sei como. E o Vitória não vive os seus melhores dias financeiramente, né? Eu não sei como é que fica numa situação dessa, se vai receber o salário normal, se tudo vai pingar normal, se o tratamento vai transcorrer normalmente, se ele vai ter que se virar e correr atrás de um tratamento alternativo, a gente não sabe. A gente não sabe. Se ele tá no Palmeiras, se ele tá no Flamengo, se ele tá, pô, no Bahia, se ele tá no Cruzeiro mesmo, acho que a gente pode pôr o Cruzeiro nesse pacote também, Botafogo, Fluminense, eu tenho certeza que todo o tratamento vai seguir de uma forma exemplar, né? Vai com tudo que tem de mais avançado para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível e retorne aos gramados em 100% da sua capacidade física. Mas no Vitória eu não tenho essa convicção, e não é menosprezando o Vitória. É questão de estrutura, é questão de grana, tem tudo isso que entra na conta. Então a gente sempre fala, eu viro e mexe a gente ouve, né? A galera falando assim, não, é a primeira falta do jogo. E essa não é para tanto. Não é para tanto, mas acidente o cara não tava, o cara tava mirando a bola, ele não tava mirando o adversário. Tudo bem, são coisas, obviamente que ele tá mirando a bola, mas o acidente de trabalho acontece. E talvez precisam acontecer lances mais fortes, mais contundentes, para que as pessoas vejam que, cara, acidentes acontecem. O sem querer também é falta. E o sem querer vai deixar fora dos gramados um cara que, né, querendo ou não tá com a vida ganha. Ele não tá jogando nas principais potências do país, ganhando um salário referência no cenário nacional. Então fica aí, acho que a reflexão, essas coisas para reflexão. Acho que acontece para que uma outra pessoa acabe parando para refletir um pouquinho. Para finalizar, o Palmeiras que eu falei, né? Em tempos por Thiago Ferri, o Thiago Ferri está em Greensboro, lá nos Estados Unidos, que é onde a delegação do Palmeiras tá sediada lá nos Estados Unidos, né? E para algumas equipes que acham que a SAF, para algumas equipes, alguns torcedores, alguns dirigentes que acham que a SAF é a solução de tudo. Mas o tempo era outro. O tempo era outro, mas o Palmeiras sangrou para que isso acontecesse. O Palmeiras sangrou muito para que isso acontecesse. Como o Palmeiras virou uma potência financeira, empilhou títulos na década até o ápice na Copa do Mundo de Clubes. Verdão completa 10 anos da reformulação do departamento de futebol, com 13 títulos, arrecadação 4 vezes maior, quase 4 vezes maior, e elenco forte para estrear nos Estados Unidos. Tá aqui, vamos pegar alguns números, alguns destaques. Títulos do Palmeiras na última década: 2 Libertadores, 4 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil, 2, né? 2015 e 2020, isso aqui do 2020 do Abel, né? O primeiro ano do Abel, 2 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Pouquinho título, né? Pouquíssimos títulos aí na última década do Palmeiras. Aqui umas palavras da presidente Leila, que é a atual presidente. Em 10 anos conseguimos fazer um trabalho de excelência. Não tenho dúvidas, temos os melhores profissionais da América do Sul. Eles ficam porque o Palmeiras é muito sério. Honra, compromisso, paga em dia. Tá aqui a presidente Leila Pereira, a arrecadação explode. Gente, saiu recentemente as análises ali do César Grafietti em relação aos balancetes financeiros das equipes brasileiras. E em destaque ali, talvez você possa até estranhar, a dívida altíssima do Palmeiras e do Flamengo, dívidas altas. Só que essas dívidas, gente, muita. Tem gente que acha que, tá falando do meu time, mas os dois mais ricos estão com uma dívida altíssima. Essa dívida dessas duas equipes tão altas, só para contextualizar, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Essas dívidas estão altas porque eles contratam e quando compram um jogador, eles não pagam à vista. Esse pagamento é a prazo. E quando o pagamento é a prazo,
tem parcelas a serem pagas, tem valores a serem pagos, esse valor entra como dívida. Então, assim, no planejamento das equipes, de venda de jogador, cara, de projetar, as receitas, o superávit da temporada, aquilo lá vai ser diluído ao longo do tempo, de acordo com a negociação que foi feita. Então, se o acordo para a contratação do Paulinho, por exemplo, do Vitor Roque, durar 4 anos, pagamento em 4 anos, a dívida vai ficar alta por 4 anos, porque durante 4 anos eles vão estar pagando esses atletas, mas durante 4 anos eles vão estar ganhando dinheiro com receita, com premiação, na Copa do Mundo vão ganhar uma premiação bastante generosa também, e patrocínios, e venda de jogador, que vai acontecer mais venda de jogadores, você não tenha dúvida. Então é essa dívida que algumas equipes têm, no caso, mais uma destaco, o Palmeiras e o Flamengo, estão relacionadas diretamente às contratações que, como eu disse, não são pagas à vista. São raros os cenários onde você chega e já paga um valor multimilionário à vista. Você chega aí, você, né, torcedorzinho, você vai comprar uma coisa muito cara, o que você faz? Você parcela ou se financia. Quero comprar um carro, vou financiar, porque eu não tenho a grana toda à vista. Só que esse valor a ser financiado, esse valor que você está pagando de financiamento, entra como dívida no seu balancete financeiro, porque você não pagou à vista, né? E a mesma coisa acontece nos clubes, eles pagam a prazo e aí fica a dívida lá, né? E aí isso mostra, o tamanho da dívida hoje mostra o quanto que eles investiram nos seus elencos, né? Então, assim, só tomar cuidado, porque senão começa a comparar com essas duas equipes e acha que seu clube tá bem, mas na verdade não tá tão bem assim, tá? 3 presidentes passaram pelo Palmeiras na última década. Paulo Nobre, que pegou, assim, talvez o momento mais... Talvez não, certamente pegou o momento mais obscuro do Palmeiras, né? Foi ele que deu início a essa arrancada aí, a esse novo Palmeiras. Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Os dois últimos se tornaram desafetos do primeiro, mas houve algo raro no futebol brasileiro, continuidade. Isso de fato é raro, apesar acho que o Maurício Gagliotti, se eu não me engano, ele era do grupo político do Paulo Nobre, e depois ele rachou com o Paulo Nobre para apoiar a Leila Pereira, e aí a Leila continuou. Então, assim, você tem um cara, você tem um empresário, né, que é muito rico, entende de gestão, você tem um empresário que é muito... O Gagliotti, para ser sincero, eu não conheço muito, assim, da vida pessoal dele, mas imagino que seja um bom gestor também, porque fez uma boa gestão com o Palmeiras, né, sob o comando do Palmeiras. O Paulo Nobre e a Leila, eu sei que são caras muito ricos, né, então eles chegaram e mantiveram a gestão a nível profissional mesmo, como se fosse um negócio deles, né, como se fosse um negócio deles. Esse aqui é meu negócio. E eu vou administrar o meu negócio para dar lucro, pô. Eu não vou... Pô, não, isso aqui não é uma aventura. Agora, como é que vai continuar? Existem uma série de processos estabelecidos no Palmeiras hoje e no Flamengo também. E eu imagino que qualquer presidente que entre, ele vai seguir a mesma pegada. Eu imagino. Agora, eu não sei, né? Não sei. Porque são clubes que não são SAF. Então, tanto Paulo Nobre, quanto Maurício Gagliotti, quanto Leila Pereira, eles só podem apoiar um ou outro candidato, mas eles não podem influenciar, né? Assim, e mesmo que eles influenciem, sabendo, esse cara aqui é melhor, esse cara aqui é pior, você não sabe como é que o cara vai gerir no final das contas. No final das contas, depois que ele é eleito, ele faz o que ele quiser, né? Apesar das diferenças, o Palmeiras manteve uma linha de trabalho sem mudanças profundas. A partir de 2015, com a inauguração do Allianz Parque e o patrocínio da Crefisa e Faculdade das Américas, as empresas da Leila. A Leila fala que é do marido dela, mas é dela também, pô, eles são casados. O clube começou a elevar a sua arrecadação. Partiu de 351 milhões em receitas no ano de 2015 para 1,2 bilhão em 2024. E a expectativa para 2025 é que arrecade acima de 1 bilhão e certamente vai arrecadar, porque... eu lembro de ter visto em algum lugar que não entrou na conta dessa estimativa a Copa do Mundo de Clubes. Então o Palmeiras vai bater a marca de 1 milhão de receitas essa temporada mais uma vez. Então, assim, você vê que o Palmeiras antes de 2014 era tinha sido rebaixado acho que 2 anos antes, 2012, se eu não me engano. O Palmeiras foi rebaixado, voltou para a Série A
em 2014 quase foi rebaixado de novo. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Torcedor, eu peço perdão se eu estiver errando alguma coisa aqui. 2014 quase foi rebaixado. E foi nesse período que chega a Crefisa, injeta uma grana colossal no Palmeiras, e em 2015 o Palmeiras já conquista a Copa do Brasil e daí para frente não parou mais. Daí para frente as coisas foram acontecendo, as coisas foram se alinhando. Então você vê que assim, o Paulo Nobre ele tinha um projeto de Palmeiras na cabeça dele. Só que não dava para executar, sem sangrar. Eu lembro que o Palmeiras passou anos nesse período do Paulo Nobre sem um patrocínio master. Porque a gestão Paulo Nobre não queria colocar qualquer nome na camisa. Assim, isso aqui não é um canteiro, um outdoor para qualquer um chegar e oferecer uma grana e patrocinar a camisa do Palmeiras. Hoje a gente não vale nada no mercado, mas essa camisa vale muito. E ele não fechou o contrato de patrocínio meia boca. Ele deixou aberto. O Palmeiras ficou anos com uma receita baixíssima porque o Paulo Nobre não queria aceitar um patrocinador que não pagasse o que ele achava que valia. Eu não sei quanto ele achava que valia, mas ele sabia que estava mal no mercado, o Palmeiras estava devendo aos credores, não era uma marca confiável, digamos assim, mas ele também falou, eu sei que tem o seu valor, é uma camisa pesada, eu não vou aceitar qualquer patrocínio. E aí, de acordo com as histórias que conta a Leila Pereira, ela chegou ali como uma torcedora e já chegou metendo bala, né? Bala assim, grana no caso, né? Já chegou injetando uma grana nervosa e perguntou quanto que custa para patrocinar a camisa do Palmeiras. O Paulo Nobre falou um valor, ela falou, eu pago, é isso que vale para pôr meu nome aí na camisa do Palmeiras? Então eu pago. E aí foi firmada aí uma das maiores parcerias, digamos assim, dos últimos anos aí do futebol brasileiro, né? Em termos de clube e patrocinador. E aí não parou mais, né? A arrecadação do Palmeiras nos últimos anos, 2015, ó, era uma draga aqui. Se mostrasse 2012, 2013, 2014, o negócio ia ser nebuloso, né? O negócio ia ser para se esquecer. Mas aí foi, né? Ano da pandemia houve uma queda, subiu, caiu de novo, subiu de novo. Então você vê que o poder financeiro, junto com os investimentos que foram feitos, né? A academia de futebol foi ficando cada vez mais blindadas para que as turbulências dos bastidores não influenciassem o equipe dentro de campo. O Paulo Nobre, ele rompeu com a organizada do Palmeiras. Para quem não sabe, o Paulo Nobre ele rompeu com a organizada do Palmeiras e a partir do Paulo Nobre não teve mais invasão de CT, se eu não me engano, no Palmeiras. Não teve mais esse negócio de torcedor invadir CT para apontar de dedo na cara de jogador para cobrar treinador. O Paulo Nobre rompeu com as organizadas do Palmeiras. A partir do Paulo Nobre, a torcida, obviamente, que ela influencia, porque ela pode influenciar o pessoal que vota, os associados que votam no futuro presidente do Palmeiras, mas a partir dali, a torcida organizada, as torcidas, né? Não só uma, a gente fala uma porque tem sempre uma maior, mas as torcidas organizadas passaram a não ter mais influência no dia a dia do Palmeiras. Foi uma decisão que ele tomou, o Maurício Gagliotti manteve, a Leila, a princípio, se associou a algumas organizadas, financiou algumas organizadas para ter apoio político, porque querendo ou não, o que eu falei, não tem influência direta, mas politicamente tem a sua influência. E depois ela rompeu com as organizadas também. Por uma série de divergências, ela também rompeu. Então o Palmeiras hoje é tipo assim, é um negócio à parte. O Palmeiras no futebol brasileiro, ele é um negócio à parte. Ele meio que funciona como uma empresa mesmo, né? E torcida vai lá, torce, vai no estádio, cobra, mas não tem mais aquela coisa tradicional do futebol, né? Que os caras vão na porta, que invade CT, isso aí não acontece mais. E há muito tempo, né? Há uma década isso não acontece. E aí você vê clubes que até hoje eles gerem o futebol dessa forma antiquada. E tá aí, cara, né? Tá aí pinicando pra ganhar até títulos, né? E eu posso citar nomes. O Corinthians, no caso, que venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Mas é aquela coisa, o Corinthians funciona da moda antiquada. E por isso que todo ano tá esse caos político. Por quê? Porque, cara, não tô falando que você tem que banir o torcedor da vida do clube, mas
O clube ele tem que funcionar como uma empresa. Primeira coisa é o que está dentro do clube. Eventualmente, você quer abrir, fazer algum evento com o torcedor, eu acho válido. Eu acho que você não precisa romper com as torcidas. Agora, sim, elas não podem determinar as diretrizes e os caminhos a serem tomados. Mas no Corinthians isso pesa muito. Isso nunca vai acontecer. É diferente, né? É um pouco diferente. E aí, pô, teve a chegada do Alexandre Matos, que cara que contratou muito, né? João Paulo, e aqui tá aqui hoje o diretor de futebol do Palmeiras, que é o Anderson Barros. A base com o João Paulo, ela se tornou a melhor base, tá aqui, ó, a fera aqui, ó. Ela se tornou a melhor base do Brasil, começando lá com o Gabriel Jesus, primeira grande transferência em 2016 para o Manchester City. E aí depois o Palmeiras começou a se tornar um celeiro de grandes jogadores. E aí tivemos Danilo, Endrick e agora mais recentemente Estevão. Ao todo foram quase 2 bilhões de reais em vendas de jogadores nesse período. 2 bilhões de reais. Na base, o Palmeiras não estava entre as 12 melhores escolas do país em estrutura. Resultado, pessoas, processo. Era quase semi-amador. A base do Palmeiras, segundo o João Paulo, João Paulo Sampaio, que reformou tudo, né? É uma revolução na base. E o Palmeiras era motivo de chacota por isso, né? O tal do não ter copinha. O Palmeiras não tinha copinha, porque a base do Palmeiras era uma vergonha, né? O que fazia na base. E aí sofreu uma revolução. Hoje temos 10 treinadores. Hoje temos 10 o quê? Até tinha uma boa estrutura administrativa, mas era 4 treinadores, 3 preparadores físicos e 2 captadores. Hoje temos 10 treinadores, são 12. 10 o quê? Eu não entendi, né? Captadores, será? Aumentamos o número de pessoas. E assim, cara, é só com investimento em profissionais e profissionais qualificados que a coisa funciona, né? E o Palmeiras hoje consegue captar várias pratas, não vou nem dizer prata, né? Porque prata vale menos que ouro. Várias joias, consegue captar várias joias, desenvolver essas joias e todo ano, não diria todo ano, mas pô, de períodos em períodos, de levas, de safras em safras, consegue vender jogadores a preços absurdos, né? A preços muito, muito interessantes para qualquer equipe do cenário nacional. Depois chegou a era Abel Ferreira e com isso vieram ainda mais títulos. E tá aí, né? Por que eu fiquei tanto tempo falando de Palmeiras? Porque, primeiro, assim, uma homenagem ao Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, mas para mostrar para algumas equipes, né, que se fala, Santos vai virar SAF do Neymar, São Paulo vira SAF. Para que algumas equipes olhem e falem assim, não existe almoço grátis. O Palmeiras está aí, mas não é mais como era antigamente. Hoje é ainda mais fácil, eu acho. Hoje eu acho que ainda é mais fácil você conseguir o que o Palmeiras fez. Eu acho que hoje é mais fácil para uma equipe como o São Paulo, talvez. É que o Santos não está na capital, né? É difícil captar talvez mais grana com patrocinadores, mas você pegar um São Paulo, se o Palmeiras demorou 10 anos para ser o que é hoje, o São Paulo faria em menos tempo, porque com as tecnologias que se tem hoje, com o futebol como é hoje, né? com mais profissionais mais qualificados, com o advento das casas de aposta que conseguem patrocinar as grandes camisas por valores muito altos. É muito mais fácil hoje você conseguir reformar um clube como era no passado, na minha opinião. Só que é preciso vontade para fazer isso. E você vai sangrar. Para fazer isso, o Flamengo sangrou para que isso acontecesse. Mas o Flamengo não foi rebaixado. O Palmeiras precisou do seu segundo rebaixamento para que alguma coisa acontecesse. Sangrou muito, quase foi rebaixado pela terceira vez e hoje é isso aí, né? Mas o Flamengo também sangrou muito para que isso acontecesse. A gente pode até trazer amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, mas semana que vem trazer uma do Flamengo também, por que não? Toda a jornada, todo o desenho do que foi o Flamengo na última década. Eu cito o Palmeiras porque passou por um período onde não tinha, como dizia o Paulo Nobre da época, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. O Paulo Nobre dizia que o Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Só para você ver a situação, o estado de calamidade que se encontrava
o Palmeiras naquela época. E hoje se tornar um dos mais modernos, mais sofisticados do país, pô. Então, repito, você torcedor que tá aceitando essa ideia de que, ai, dá para virar SAF, ai, a gente pode virar SAF, não compre essa ideia. Não agora, né? Eu acho que ainda é muito prematuro para algumas equipes comprarem essa ideia de SAF. É preciso boa vontade, mas para fazer boa vontade, para ter boa vontade, você se torna impopular. E a grande verdade é que ninguém quer ser impopular. Porque custa muito caro você ser impopular. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos anos aí, as próximas temporadas. Só sei que tem gente que vive no mundo lúdico e acha que assim, daqui a 2, 3 anos a gente vai chegar no Flamengo, vamos chegar no Palmeiras. Não vai chegar no Flamengo e no Palmeiras. Enquanto você não arrumar a casa, vocês não vão chegar nunca no Flamengo e no Palmeiras. Porque esses caras hoje, eles estão num nível que, assim, se você tirar 10 anos de diferença do Palmeiras e do Flamengo, eles vão abrir mais 10 anos. Porque os processos estão muito bem estabelecidos. Você precisa equalizar as contas, sanitizar os problemas, e aí sim, com a retomada, você consegue montar elencos mais competitivos, estabelecer uma nova cultura, e aí eu acho que numa questão até de 5 anos, você consegue rivalizar. É difícil, por exemplo, um Fortaleza rivalizar por uma questão de grana. É uma questão de grana. No Fortaleza não está num grande centro financeiro do país. É mais difícil, é mais complicado. O Bahia, mesmo sendo o Grupo City, é difícil também. São duas capitais do nosso país, mas aqui nós estamos falando de duas equipes do eixo Rio-São Paulo, que é as duas regiões mais ricas e poderosas do país. E quando a gente fala isso, é porque muita gente mora lá, muita gente morando lá, muitos torcedores, muita grana advinda de ingressos e produtos que são consumidos, produtos do próprio clube ou dos patrocinadores dos clubes. Por isso que eles ganham muita grana. Então é difícil você rivalizar, mas tem equipes que conseguem. O Fluminense consegue rivalizar se colocar a casa em ordem. O Corinthians nem se fala. O Corinthians poderia ser, cara, tá no patamar do Flamengo hoje. Mas não há interesse para ele. O São Paulo poderia estar no patamar do Palmeiras hoje, mas não há interesse para isso, para que isso aconteça. Por isso que eu digo, dá para fazer, dá para fazer. E eu acho que até em 5 anos dá para fazer. Eu acho que hoje, com o que pagam as casas de aposta, dá para fazer até em 5 anos. Mas os 2 primeiros anos, você vai sangrar muito. Você vai sofrer muito. Esse que é o problema. Só que ninguém quer sofrer. Porque sofrer significa ser impopular. E com presidentes populistas, como algumas equipes, como alguns presidentes dessas equipes são, eles não estão dispostos a serem impopulares. Enfim, gente, peço perdão pelo longo podcast, eu vou encerrar por hoje. Agradeço demais vocês que nos acompanharam até aqui. Desejo um ótimo final de semana, um excelente final de semana. Vai ter o início aí, teremos início da Copa do Mundo de Clubes, então aproveite, você que vai torcer, você que de repente vai zicar, você que simplesmente é só um simpatizante, tá lá, grandes estrelas, grandes craques, muitos jogos serão transmitidos na TV aberta, então aproveitem, é um ambiente diferente, né? A cobertura não vai ser no nível da Copa do Mundo, mas vamos ter uma cobertura bastante interessante dessa Copa do Mundo de Clubes. Tá certo? Gente, beijos, abraços e até semana que vem. Aí a gente já comentando os jogos da Copa do Mundo. Até a próxima. Tchau.